Esta história foi baseada em relatos enviados por nossos inscritos e editada por mim. Os nomes foram trocados para manter o anonimato. Se você também quiser que sua história seja contada aqui, mande um e-mail para nós. Adoramos receber as suas experiências e trazer novas narrativas para o canal. Agora vamos continuar. Ah, menina, me acostumei com esses olhares de canto de olho, sabe? A gente até acha graça. Eu sou assim mesmo. Loira, com corpo em cima, e sei que acabo chamando atenção. Mesmo morando no meio do mato, sempre brinco que é charme natural, porque nunca fui de fazer muito esforço para isso. É mais meu jeito de ser. Aqui no sítio é raro ver gente, então quando eu e o Carlos damos aquela escapada para a cidade, parece que vira novidade. A gente entra no mercado e já percebo as cabeças virando, os olhares disfarçados. Tô tão acostumada que nem ligo, mas o engraçado é ver Carlos todo orgulhoso, andando do meu lado. Ele até se ajeita, levanta o peito como se fosse um troféu. Eu fico lá, focada nas compras, mas é só virar um corredor que lá estão aqueles olhares me acompanhando. E sabe o que é curioso? Tem gente que fica meio abismada, como se perguntasse o que uma mulher como eu tá fazendo morando no meio do nada. Eu rio comigo mesma e penso, cada um brilha onde quer, né? Olha, vou te contar. Ser casada com o Carlos é um desafio diário. O cara tem só 30 anos, mas parece que tá com uns 70. Moramos aqui no sítio que foi herança do meu pai. Então pelo menos temos um teto para chamar de nosso, e a pensão dele ajuda com as contas. Mas olha, se fosse depender do Carlos, acho que a casa já teria virado ruína. O homem é uma preguiça em pessoa, do tipo que diz, já faço e nunca faz. Sempre acha que amanhã é o melhor dia para qualquer coisa, o famoso, depois eu vejo. Só que esse depois nunca chega. Às vezes ele faz uns bicos pela região, mas só para dizer que tá fazendo alguma coisa, porque a maioria do tempo ele tá mesmo com os amigos, sentado na praça, falando da vida dos outros e jogando conversa fora. Quando eu falo para ele que o sítio precisa de um trato, ele inventa logo uma desculpa. Ah, Paula, isso não vai sair correndo. Mais tarde eu arrumo. Só que esse mais tarde parece mais longe do que a próxima lua cheia. Eu fico me perguntando o que meu pai ia pensar se visse o sítio desse jeito, cheio de coisas para fazer, e o Carlos lá, de papo pro ar. Outro dia mesmo, ele saiu para fazer um bico. E quando voltou, tava com um papo de que tinha que descansar porque o trabalho tinha sido pesado. E olha que eu descobri que o trabalho pesado era ele ter ajudado o Tonho a empurrar o carro que quebrou na estrada. Olha que trabalhador. Mas enfim, eu amo o Carlos, e até aprendi a rir das mancadas dele. Afinal, não tem muito o que fazer. Aqui a gente vai levando do jeito que dá. E eu vou correndo pra lá e pra cá pra manter o sítio em ordem. Quem sabe um dia ele acorda pra vida. Mas até lá, é só eu e minha paciência. Ah, menina, o sítio tá um caos. A gente mora em um lugar que, se fosse bem cuidado, seria um paraíso. Mas como Carlos do jeito que é só desordem. O mato já tomou conta de quase tudo. Parece que as plantas decidiram que era a vez delas de serem donas do pedaço. Tem folha acumulada em cada cantinho do quintal. Parece que todo vento resolve jogar mais umas lá para dar um toque. E os animais? Meu Deus, eles também não escapam. A vaca tá com o casco precisando de um trato faz tempo. Os galinheiros estão com mais buraco que queijo suíço. E não tem uma vez que as galinhas não saiam para passear na estrada. E o Carlos? Só vejo ele levantando para dar uma espiada e depois voltando a dormir na rede como se fosse o último homem na terra. Até tentei pedir para ele limpar o quintal outro dia, disse que era só umas folhas. Aí ele virou e falou, ai amor, é só folha, já já o vento leva tudo. Quase não acreditei. Cheguei a pensar em pagar alguém para dar um jeito, mas aí lembro que o Carlos nem ia ligar, ele ia só dar aquela risada e achar ótimo. E eu fico aqui, olhando para o mato crescendo, para as folhas amontoando e para os bichos cada dia mais bagunçados. Vai ver que o Carlos pensa que a natureza é autossuficiente e vai se ajeitar sozinha. Mas sei que, se continuar assim, eu que vou ter que arrumar um jeito de cuidar disso tudo. Acordei já com a paciência no limite. O Carlos saiu logo cedo para pescar com os amigos, dizendo que era para desestressar um pouco. Desestressar? Imagina eu, aqui, cuidando desse sítio virando uma selva, e ele indo relaxar. Mas nem deu tempo de eu pensar muito, porque do nada, ouvi umas palmas no portão. Fui lá, com cara de poucos amigos, e encontrei um casal esperando. O marido, um senhor chamado Pedro, foi direto ao ponto, perguntou se eu estava precisando de ajuda com a manutenção do lugar. Ele viu o tamanho do sítio e comentou que poderia cuidar de tudo em troca de moradia, porque ele e a esposa Maria estavam procurando um lugar para ficar.
Ela já trabalhava em outra fazenda da região e ia continuar por lá, então não teria problema. Na hora, minha cabeça já foi a mil. A ajuda parecia uma bênção. O sítio precisava urgentemente de alguém para dar conta daquilo tudo, e ter o Pedro morando aqui seria uma mão na roda. Perguntei mais sobre ele, e ele me disse que tinha experiência com roça, sabia cuidar de animais e fazer pequenos reparos. Era como se alguém tivesse ouvido minhas preces. O sítio poderia finalmente sair do caos, e eu teria ajuda real, coisa que o Carlos sempre prometia, mas nunca entregava. Mal podia esperar ele voltar para ver o que ia achar disso. A ideia era boa demais para deixar passar. Então nem pensei duas vezes. Pedro só queria a casa de caseiro, que já estava lá encostada sem uso, e ele ainda me disse que não precisaria de salário, porque a esposa já tinha uma renda da outra fazenda onde trabalhava. Eu ia oferecer uma cesta básica por mês, para ajudar, mas foi tudo bem tranquilo de acertar. A proposta estava tão alinhada com o que eu precisava que decidi na hora, sem nem esperar o Carlos voltar da pescaria. Afinal, ele nem estava se importando com o estado do sítio, então não tinha muito o que discutir, né? Pedro agradeceu e já combinamos dele se mudar com a esposa o quanto antes. O próximo passo era organizar as coisas no casebre e ele podia começar a dar um jeito no sítio logo de cara. Quando o Carlos voltasse, eu já ia apresentar o Pedro e o acordo pronto. Ele ia entender, ou ia ter que entender, não deu outra. Antes mesmo do sol se pôr, o caminhão de mudança do Pedro já estava estacionado na frente do sítio e o casal estava lá, dando um jeito na casinha de caseiro e organizando as coisas deles. Foi uma agilidade que eu mal pude acreditar. Eles já tinham deixado tudo ajeitado, e eu só observava satisfeita, pensando em como as coisas iam finalmente entrar nos trilhos por aqui, quando o Carlos apareceu no fim do dia. Foi hilário. Ele desceu do carro e ficou com aquela cara de: "O que está acontecendo aqui?" Deu uma olhada para a casa de caseiro, viu a movimentação e veio com a intenção de reclamar. Mas antes mesmo de abrir a boca, eu já comecei a falar. Disse que estava tudo largado e que ele nunca dava conta das coisas por aqui. Então eu mesma tinha resolvido. Expliquei que o Pedro ia morar ali em troca da manutenção do sítio e que isso não ia sair do nosso bolso. Ele ficou sem reação, só me olhando com aquela cara de quem estava tentando achar algo para argumentar. Mas no final, teve que engolir e aceitar. Afinal, não tinha nem por onde reclamar. Agora, como Pedro por aqui, eu finalmente tinha esperança de ver o sítio bem cuidado e as coisas funcionando como deveriam. Em uma semana, o sítio se transformou completamente. Pedro não perdeu tempo e já foi colocando tudo em ordem. Os animais estavam bem alimentados e tratados. O mato que antes dominava o lugar agora estava cortado, e até o quintal parecia outro, sem folha acumulada. O terreno ficou tão limpo e organizado que parecia até um lugar novo, mas ao mesmo tempo trazia uma nostalgia boa, porque me lembrou os tempos em que meu pai cuidava de tudo com tanto zelo. Era gostoso demais olhar em volta e ver aquele pedacinho de terra tão bem cuidado. Cada canto do sítio parecia mais vivo, e até eu passei a me sentir mais animada, com vontade de colocar a mão na massa e cuidar do que restava. Pedro foi uma bênção, e mal consigo acreditar no quanto ele fez em tão pouco tempo. A paz que o sítio transmitia agora era de encher o peito. Carlos, claro, continuava com seus amigos e pescarias, mas agora eu não me preocupava mais, porque sabia que o sítio estava nas mãos certas. No fim de tarde é sempre a mesma cena, Pedro e a esposa sentados na varanda da casinha de caseiro, trocando aquela conversa tranquila, cerveja na mão, falando de como foi o dia. Dá pra ver que eles têm uma sintonia que, sinceramente, me deixa até com uma pontinha de inveja. Eles podem não ter grana sobrando, mas o que falta de luxo, eles compensam em carinho, em presença um do outro. Dá pra ver nos olhares, nos risos que eles trocam que o amor ali é forte, sabe? E aí eu olho pra minha vida. Por mais que eu e o Carlos tenhamos tudo aqui, no fundo parece que falta o essencial. Eu passo a maior parte do tempo sozinha. Quando ele chega, é sempre aquela rotina de assistir televisão, sem muito papo, ou então já vai logo dormir. Tem dias que dá até vontade de me juntar ao Pedro e à esposa, só para sentir um pouco dessa companhia boa que eles têm. A verdade é que o sítio tá lindo agora, mas eu aqui dentro ainda sinto aquele vazio, aquela vontade de ter alguém para dividir a vida de verdade, como eles fazem. Com o tempo, acho que o Pedro e a esposa começaram a perceber que, apesar de ter tudo aqui, eu estava sempre sozinha. Aos poucos, eles foram me chamando para participar das conversas no fim de tarde. Às vezes, quando eu passava na frente da casa deles, eles me ofereciam uma cerveja, me chamavam para sentar um pouco e relaxar. E olha, foi a melhor coisa que aconteceu.
Eles são tão simples, mas o papo é leve e divertido, daqueles que faz a gente esquecer dos problemas e dar risada de verdade. Comecei a perceber que mesmo com todas as dificuldades que eles enfrentam, eles carregam uma alegria genuína, um companheirismo que só quem realmente se importa consegue ter. Foi natural ir ficando mais próxima, e de repente, eu já estava ali todo fim de tarde, sentindo que tinha encontrado um lugar meu. Parecia que a varanda deles tinha virado o meu refúgio. Com o tempo, a intimidade foi crescendo, e a gente passou a conversar sobre tudo. Eles me contavam das histórias de vida, das dificuldades, e eu também comecei a abrir meu coração. Tava ali dividindo sentimentos que nunca pensei em falar para ninguém. E sem perceber, aquilo foi preenchendo um vazio enorme que eu nem sabia que era tão grande. Um dia, o Pedro precisou viajar, e a esposa ficou sozinha no sítio. Eu não pensei duas vezes. Fui lá fazer companhia para ela. A gente sempre teve uma conexão boa, e eu sabia que, com o Pedro fora, ela poderia ficar um pouco mais solitária. Cheguei com umas cervejinhas, e logo a gente começou a conversar como se fôssemos amigas de longa data. O clima era leve, e foi tão gostoso ver ela se animando. A gente foi trocando histórias, lembranças e risadas, e aquele tempo juntas fluiu de um jeito tão natural. O papo rolou solto e as cervejas foram desaparecendo rapidamente. Com o efeito do álcool, começamos a falar de assuntos mais íntimos. A conversa estava tão leve que quando ela começou a falar sobre o relacionamento deles, eu fiquei meio perdida. Ela me contou que eles são um casal liberal, sem aquela história de ciúmes. Fiquei pensando, uau, isso é bem diferente do que estou acostumada a ver por aqui. Ela explicou que mesmo com essa liberdade, o amor e o respeito sempre estão presentes. É uma troca muito bonita, ela disse, com um brilho nos olhos. E aí, para minha surpresa, ela mencionou que o patrão dela costuma presentear ela quando eles fazem amor. Fiquei ainda mais surpresa, eu não esperava ouvir aquilo. Ainda mais vivendo no meio do mato, onde a vida é bem mais simples e conservadora. Fiquei em silêncio por um momento, tentando processar tudo aquilo. Não sabia bem como responder, nem o que falar, mas também não queria parecer desinteressada ou julgadora. A verdade é que, no fundo, aquilo despertou uma curiosidade em mim. Como que eles conseguiram encontrar esse equilíbrio, essa liberdade e, ao mesmo tempo, tanto amor? Essa ideia de um relacionamento sem amarras, onde o respeito reina, começou a me fazer refletir sobre o que eu realmente queria na minha vida. Foi um daqueles momentos que, mesmo sem esperar, me fizeram olhar para dentro de mim e pensar sobre o que o amor pode ser, de verdade. Quando ela me perguntou sobre o meu relacionamento com Carlos, eu fiquei na dúvida. Devo falar ou não? Mas no fim das contas, a sinceridade falou mais alto. Respirei fundo e soltei. Olha, ele quase não me procura. Tem meses que a gente nem se vê, e a relação tá cada vez mais esfriando. Ele é muito largado em tudo. A expressão dela mudou completamente. Fiquei vendo a ficha dela cair, quase abismada com o que eu tinha dito. Ela me olhou com um ar de incredulidade e disse que para ela era impensável passar tanto tempo assim, sem o carinho e a conexão com o marido. Eu namoro quase todos os dias com Pedro. Ela disse como se não conseguisse imaginar viver de outra forma. Como você aguenta isso? Eu fiquei meio sem graça com a pergunta dela, mas pensando bem, decidi ser sincera. Dei uma risadinha nervosa e falei, olha, eu me viro durante o banho. O clima ficou um pouco mais leve e a gente começou a rir, mas por dentro eu ainda estava me sentindo um pouco estranha. Era esquisito admitir que, por conta da falta de conexão com Carlos, eu tinha que encontrar minhas próprias maneiras de lidar com a situação. O que era para ser uma conversa descontraída, acabou me fazendo refletir ainda mais sobre o que eu realmente queria na vida. Ela olhou para mim com um misto de compreensão e empatia. Às vezes a gente tem que dar um jeito, né? Disse ela, e eu pude ver que, mesmo sendo diferente do que ela vivia, ela respeitava a minha realidade. A verdade é que a liberdade dela de falar sobre o que viviam no relacionamento me inspirou a querer mais. A amizade entre nós foi crescendo ali, naquela varanda, e percebi que, ao compartilhar essas coisas, eu estava também me abrindo para novas possibilidades. Foi então que, do nada, ela soltou uma frase que me pegou totalmente de surpresa. Meu marido está aqui à sua disposição. Se precisar de algo a mais, pode se servir. Ele me falou que achou você maravilhosa. Eu fiquei sem palavras por um instante, com o coração acelerado. O que ela estava dizendo era tão inesperado. Nunca tinha passado pela minha cabeça que essa liberdade que eles viviam incluía esse tipo de proposta. Antes de continuar, não esquece de deixar seu like se está gostando da história, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os novos vídeos.
e me conta nos comentários o que você está achando até agora. Agora, vamos voltar para a história. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha mente, e eu olhei para ela, tentando entender se era uma brincadeira ou se ela falava sério. O jeito dela, tão tranquilo e despreocupado, me deixou ainda mais intrigada. Eu tinha certeza de que ela estava sendo genuína, mas isso abriu um mar de perguntas na minha cabeça. Você está falando sério? Perguntei, um pouco atordoada. Ela confirmou com um sorriso, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu fiquei pensando em todas as implicações disso, na liberdade que eles tinham, e no quanto eu estava presa a uma rotina que já não me fazia feliz. E, enquanto o sentimento de insegurança começava a se misturar com a curiosidade, voltei para casa com a cabeça a mil, pensando em tudo que tinha rolado naquela conversa. No banho, as ideias não saíam da minha cabeça. Comecei a imaginar como poderia ser diferente, como seria uma tarde com o marido da minha amiga, a liberdade que eles viviam, a cumplicidade, a conexão. Tudo isso começou a me deixar excitada. E, como vocês podem imaginar, esses pensamentos foram tomando conta de mim. Enquanto a água quente caía sobre o meu corpo, eu me permiti mergulhar nas fantasias. O calor do chuveiro misturado com a minha imaginação fervilhante só intensificava a sensação. Fui me lembrando dos olhares dele, da maneira como ela falou sobre ele, e fui deixando a mente fluir. Aquela ideia de ser desejada, de ter alguém ali, me trazendo um tipo de carinho que há tempos não sentia, foi me envolvendo, e sem perceber, acabei deixando a água lavar não só o corpo, mas também as inibições. Foi uma libertação, e por alguns minutos eu me permiti viver essa fantasia, esquecer a rotina e as limitações que me cercavam. Era só eu, a água e os sonhos escapando pela minha mente. Me toquei, e não demorou para eu chegar ao clímax, como caseiro na minha imaginação. Um dia, eu estava sozinha, como sempre, olhando pela janela e observando o Pedro. Ele estava ali, todo concentrado, limpando o quintal com uma dedicação que me impressionava. Dava para ver que ele realmente cuidava daquele lugar como se fosse dele. Havia um capricho nos movimentos, e seus braços fortes se tornavam ainda mais rígidos a cada gesto que fazia. A cada minuto que passava, eu não conseguia evitar de imaginar como seria estar ali, perto dele, sentindo a energia daquele homem. Uma vontade intensa começou a crescer dentro de mim. Eu passava a imaginar ele me agarrando, puxando-me para perto do seu corpo, como se ele soubesse de toda a solidão que eu carregava e quisesse me libertar dela. Esses pensamentos começaram a me consumir, e eu me vi desejando um momento com ele mais do que nunca. A forma como ele cuidava do quintal, com todo aquele zelo, só me fazia perceber o quanto ele era especial. Era como se, a cada movimento, ele me mostrasse um pouco da sua essência, e eu não conseguia mais ignorar o desejo que pulsava dentro de mim. Era uma mistura de admiração e desejo. E por um instante, eu deixei a imaginação fluir, imaginar aqueles braços fortes ao meu redor, aquele olhar atento e intenso, me fez sentir molhada, como se eu estivesse prestes a descobrir um novo lado da vida que há tempos estava escondido. Em casa, as coisas estavam cada vez piores. O Carlos continuava o mesmo desleixado de sempre, sem se importar com nada, e sinceramente, eu já não sabia como lidar com aquilo. E enquanto isso, eu começava a comparar ele com o Pedro. Carlos era um cara novo, mas a preguiça dele era de dar nos nervos. Por outro lado, o Pedro, com mais de 60 anos, estava sempre disposto a tudo, como se a idade não significasse nada para ele. Era uma vitalidade que chamava a atenção. Enquanto Carlos ficava jogado no sofá, assistindo à televisão ou saindo para a farra com os amigos, o Pedro estava ali, cuidando do quintal, com um brilho nos olhos e uma energia contagiante. Cada movimento dele parecia transmitir vida, e isso só fazia eu me sentir ainda mais insatisfeita. Em uma noite tranquila, depois que o Pedro já tinha ido deitar, eu e a Maria estávamos ali, conversando e tomando uma cervejinha. A conversa fluiu tão bem que de repente ela soltou: "E aí, patroa, não vai usufruir do meu marido mesmo? Amanhã, quando seu marido sair com os amigos, dá um pulinho aqui em casa. Ele estará esperando você." Fiquei em choque, sem saber o que responder. A proposta dela parecia tão natural, como se ela estivesse falando de algo comum, mas para mim era uma baita surpresa. A ideia de me encontrar com Pedro estava ali, bem diante de mim, e era tão tentadora. Eu sabia que estava flertando com a linha do que era aceitável, mas a vida monótona que eu levava me fazia sentir que precisava de algo mais. A energia entre nós estava se intensificando, e a ideia de dar esse passo me deixava animada e um pouco assustada, mas, ao mesmo tempo, não pude ignorar o quanto aquilo me atraía.
Deitado em casa, eu não conseguia parar de pensar naquela possibilidade. A ideia de me encontrar com o Pedro girava na minha cabeça como um turbilhão. Eu rolava na cama, inquieta, o coração batendo forte e a mente a 1000 por hora. Não estava conseguindo relaxar. E logo percebi que precisava de um banho para me acalmar. Levantei, fui até o chuveiro e deixei a água quente cair sobre mim. O vapor subia e parecia carregar um pouco da tensão que eu estava sentindo, mas em vez de relaxar, os pensamentos maldosos só aumentavam. Eu me via imaginando cada detalhe, o jeito que ele me olharia, a química entre nós, como seria estar em seus braços. Esses pensamentos estavam me deixando completamente louca. Eu tinha passado tanto tempo em um relacionamento que me deixava insatisfeita, e agora, diante dessa nova oportunidade, era como se uma luz tivesse acendido. Eu precisava decidir o que queria, mas, naquele momento, tudo o que conseguia pensar era como aquela ideia me deixava excitada e ao mesmo tempo apavorada. Saí do chuveiro com a mente confusa, mas com uma certeza: a vida estava me apresentando uma chance e eu não podia ignorá-la por muito tempo. Quando o amanhecer chegou, eu já estava nervosa e ansiosa. Carlos saiu como sempre para pescar e me avisou que voltaria mais tarde do que o normal. Aquele dia parecia ter sido planejado por uma força maior, como se tudo estivesse se alinhando para que eu pudesse finalmente viver aquela experiência. Olhei pela janela e vi que o Pedro, que diferente do que costumava acontecer, já havia cuidado dos animais e voltado para sua casa. Uma onda de emoção passou por mim ao pensar que ele poderia estar lá, sozinho, me esperando. Comecei a me perguntar: devo ir? O coração estava acelerado e a adrenalina subia enquanto eu ponderava essa decisão. A ideia de cruzar aquela linha e me aventurar em algo novo me deixava ao mesmo tempo animada e receosa, mas a insatisfação com a rotina, a vida que levava com Carlos e a conexão que eu sentia com Pedro me diziam que talvez esse fosse o momento que eu precisava. Foi então que olhei para o meu guarda-roupa e escolhi aquele vestidinho que me deixava atraente. Ele se ajustava perfeitamente ao meu corpo, destacando minhas curvas e me fazendo sentir poderosa. Olhei no espelho, passei uma maquiagem leve que realçou meus traços e, com um último suspiro, tomei coragem para sair. Caminhei em direção à casa do caseiro, o coração batendo forte. A cada passo, eu sentia a adrenalina subir. A ideia de finalmente me permitir explorar essa nova possibilidade me deixava radiante. Eu estava prestes a cruzar uma linha que mudaria tudo. Quando cheguei à porta, respirei fundo e bati levemente. O som ecoou no silêncio da casa, e a expectativa quase me fez tremer. A porta se abriu e eu encontrei o Pedro ali, com um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Ele me olhou, e logo aquele olhar se transformou em um brilho de desejo. Oi, patroa, que bom que você veio, ele disse, a voz dele baixa e convidativa. A tensão no ar era visível, e eu sabia que aquele momento estava prestes a se tornar inesquecível. As palavras falharam, mas o olhar dele dizia tudo. Eu estava pronta para descobrir o que aquela tarde reservava. Foi então que, sem pensar 2 vezes, ele abriu o zíper, e quando eu vi o tamanho do cabo da enxada, entendi o porquê da felicidade de Maria. Ele então falou: vem, patroa, hoje eu que mando em você. Eu não pensei 2 vezes. Beijei ela até ficar pronta para o trabalho, e assim ele matou toda aquela vontade que eu estava. Fui para casa totalmente satisfeita, mas no fundo eu sei que sempre iria querer mais. E assim, depois daquele dia, tudo mudou. Cada vez que eu sentia vontade, eu falava com a Maria, e ela, sempre compreensiva, liberava o marido para me ajudar. Aquela nova dinâmica entre nós 3 se tornou natural. Era como se eu tivesse encontrado cada visita à casa do caseiro, se tornava uma nova aventura, e eu me sentia cada vez mais à vontade para explorar meus desejos. A cada encontro, eu me redescobria, e isso era simplesmente maravilhoso. A vida estava finalmente me sorrindo, e eu estava pronta para aproveitar ao máximo essa nova fase, uma forma de distanciar o que faltava na minha vida, e ao mesmo tempo mantinha um laço especial com a Maria. Quero saber o que vocês acharam dessa história. Deixem seus comentários abaixo e compartilhem suas opiniões ou experiências. Estou ansiosa para ler tudo. Até a próxima!